Olá, seja bem-vindo ao CR News desta sexta-feira, 16 de janeiro. E damos continuidade hoje à nossa série especial de entrevistas com as autoridades de Catanduva e região aqui no nosso jornal. O objetivo é fazer um balanço detalhado do trabalho do Executivo e Legislativo no ano de 2025 e, claro, entender o que está sendo planejado para este ano de 2026 em benefício da nossa população. E hoje o nosso convidado é o vereador David Roger, do Partido Novo. Vamos conversar sobre fiscalização, projetos de lei e as metas do parlamentar para esse ano legislativo. Vereador, seja bem-vindo, uma ótima noite, tudo bem com você? Obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui hoje, né? Segunda semana de janeiro. Segunda semana de janeiro, Natália, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos, boa noite a todas, estamos aí, né, com um ano promissor pela frente. É um prazer sempre estar falando com você e com todas as pessoas que acompanham o CR News. Então hoje vamos falar um pouquinho, fazer uma avaliação de 2025, o trabalho do vereador David Roger, no seu primeiro ano de mandato. E olha aqui, já estou com o jornal do vereador, bonito por sinal, hein? E tem aqui as demandas, né? Tudo que foi feito aqui, as doações mensais, olha só que legal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Então, vamos já começar falando, porque você foca muito na eficiência da máquina pública. Qual você considera que foi o seu principal legado ou projeto nesse ano de 2025? Natália, eu acho que tudo na nossa vida a gente tem que tratar de eficiência. Eficiência basicamente é fazer mais com menos. Nós vemos aí a reforma tributária aí, que os municípios realmente vão passar por uma certa dificuldade, né? Então, cada vez mais a gestão pública ela vai ter que ser mais enxuta, ela vai ter que focar em eficiência, fazer mais com menos. No setor privado isso já é normal, né? Quando você passa por um período de escassez, você tem que reduzir custo e aumentar eficiência, né? Às vezes a gente vê alguma empresa estatal no setor público, quando ela não tem muita eficiência e está muito inchada, você aumenta o preço, aumenta o custo, aumenta impostos. Mas o setor público vai passar cada vez mais por essa transformação e nós precisamos se preparar para isso. Quanto à questão dos projetos, eu acho que a bandeira mais importante que nós levantamos esse ano, e foi um trabalho árduo de articulação, viagens para São Paulo. Aliás, eu não gastei R$1 do cidadão catanduvense, tenho condições e fiz todas as viagens que eu fiz para São Paulo, para São José do Rio Preto, com recurso próprio, né? Foi a Escola Cívico-Militar. Sofreu várias judicializações aí por parte da esquerda. A última que teve foi no Tribunal de Contas, que caiu aí agora a decisão e vai começar agora no início de fevereiro. Lembrando que são as escolas Vitorino Pereira e Joaquim Alves Figueiredo. Isso também se trata de eficiência, né? Porque quando a gente trabalha na base, na formação das pessoas, a gente colhe bons frutos, né? Eu brinco que eu tenho a oportunidade de viajar a vários lugares do mundo, e quando você vai para um lugar que já tem essa formação da base, você percebe que é muito mais limpo os ambientes são mais cuidados, né? Porque é trabalhado muito essa formação inicial dos jovens, que é respeito, disciplina, foco, né? Então tudo isso a gente acaba colhendo ao longo do tempo os resultados dessa preparação na base. A gente deixa de enxugar o leite derramado e começa a desligar o fogo antes do leite ferver. Isso é muito importante, eu acredito que foi um passo importantíssimo para a nossa cidade na formação dos nossos jovens. Bom, você tem uma postura de fiscalização muito ativa, a gente percebeu isso ao longo do ano. E uma das prerrogativas do vereador não é só legislar, mas também fiscalizar, e você fez muito isso, né? Quais os critérios, por exemplo, técnicos que você utilizou para avaliar o dinheiro público, né? Se estava sendo bem aplicado ou não? A gente viu aí que você foi em várias escolas, postos de saúde. Fala um pouquinho de como foi. Natália, é importantíssimo o trabalho de fiscalização. Por quê?
Por isso que eu acredito que o poder legislativo ele é o mais importante entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Porque o legislativo ele tem o poder de direcionar o município através de leis e também de fiscalizar se os empenhos que foram criados ou através de lei ou ações do executivo, para saber se eles estão sendo bem empenhados, né? Nós fizemos muitas fiscalizações, a gente tem uma equipe de gabinete ativa, né, que acompanha diário oficial, que acompanha aí todas as documentações do portal de transparência, a gente está muito atento, e nos chamou a atenção algumas reformas, né, de UBS, escolas, bosque municipal, e baseado em evidências, em estudos, né? Eu sou formado em projeto de máquinas, então eu tenho noção de medida, eu sei usar uma trena, né? Aliás, qualquer um cidadão pode usar uma trena, né? E fazer essa inspeção nos lugares. A nossa fiscalização ela é baseada muito em respeito. Você pode ver, não sei se você acompanhou, a população aí com certeza acompanhou, mas nós não chegamos fazendo algazarra nos lugares, nós respeitamos os lugares públicos, nós respeitamos os servidores. Se é necessário aguardar, nós aguardamos, né, para fazer essa fiscalização. Se o servidor não se sentir à vontade de falar alguma coisa, não tem problema algum. Ele só não pode nos impedir de chegar até o espaço para fazer essa fiscalização, desde que não atrapalhe o funcionamento, e foi assim que nós fizemos em todas elas, né? Encontramos algumas irregularidades, geramos relatórios dessas fiscalizações e protocolamos nos órgãos de investigação. A gente precisa entender, porque às vezes a gente é muito cobrado, olha o buraco, pô, esse vereador não arruma o buraco. A gente precisa entender o que cada um faz. A né? função. Um executa, né, que é no caso da Prefeitura Municipal, na pessoa do senhor prefeito. Os vereadores, eles criam leis e cobram, fiscalizam a execução, principalmente do dinheiro público. E se tiver alguma irregularidade, quem tem que fazer essa investigação é o Ministério Público, o Tribunal de Contas, e nós temos algumas dessas fiscalizações já protocoladas nesses órgãos para que seja apurada aí, para que tire todas as dúvidas em relação a isso. Então nós fiscalizamos e passamos para os órgãos de investigação para que tomem as providências, porque o dinheiro, além de ser empenhado, Natália, ele tem que chegar até onde mais precisa, né? O dinheiro que a gente estuda aqui no PPA, na LDO, na LOA, que fala que vai para a saúde, para comprar remédio, é função do vereador ir lá em loco e ver se realmente esse dinheiro que está sendo empenhado aqui no papel, se ele está chegando realmente, para garantir que o quê? Que a pessoa idosa ou a pessoa que necessita de um medicamento controlado, para que ele tenha isso disponível, para que uma mãe, quando vai lá, pedir uma vaga numa creche, para que tenha a vaga disponível, para que as obras terminem no prazo, né? A gente tem um certo problema com obras aqui, prazos da nossa cidade, então é função do vereador fiscalizar toda essa situação. Para quê? Para que esse dinheiro, que nada mais é o dinheiro da população, meu, seu, quando nós pagamos os nossos impostos, para que ele volte em benefício da população, principalmente a mais carente. Seja bem empregado, né? Exatamente. Bom, apesar das divergências de visão política com a atual gestão, você também tem um diálogo assim bom com a prefeitura, com o prefeito, principalmente quando precisa? Você conseguiu abrir um diálogo em prol, né, de benefícios da população? Natália, sempre que foi necessário, nós fizemos esse diálogo sem problema algum. É importante lembrar que eu sempre me propus desde o início a ser um vereador independente. Tanto é que eu ajudei o executivo, né, junto com os demais vereadores, a aprovar alguns projetos que eu achei que era importante. Inclusive alguns que não eram tão populares, como a reforma, a reestruturação da SAEC, né? Nós fomos em loco, estudamos, vimos a necessidade, era necessário ser feito, então nós fomos lá, defendemos, né? Agindo com base na impessoalidade, e aquilo que a gente acha que não é legal ou que não é a hora, né? A gente discordou de uma forma muito respeitosa, mas eu estou sempre aberto ao diálogo e a gente tem sempre mantido com alguns secretários, alguns diretores,
esse diálogo de uma forma bem saudável e diplomática. E é até legal falar sobre isso, porque a gente vê que existe sim divergência, cada um tem um tipo de pensamento, de visão política, e principalmente dentro da Câmara, nas sessões a gente vê ali. Mas existe uma união? Acabou a sessão, acabou a gritaria, a amizade continua. Claro, claro. A gente tem que entender, Natália, vamos separar as situações. Hoje nós temos o prefeito de Catanduva, que é o prefeito Oswaldo, mas ele está na condição de prefeito. Longe da prefeitura, ele é o padre Oswaldo, ele não é mais o prefeito Oswaldo. Então a gente não pode pessoalizar essas funções, né? Dentro da Câmara Municipal, hoje eu sou o 6º vereador mais bem votado. Na outra legislatura pode ser outro vereador o 6º mais bem votado, né? Então eu acho que esse vínculo, tirando as ideologias, as ideias diferentes, ele tem que ser mantido, né? Um ambiente saudável, agradável, e a diferença, a divergência, né? A divergência, até a própria Constituição diz, né, que os poderes eles têm que ser independentes, mas agir e trabalhar em harmonia, né? Então essa diferença de pensamento, essa diferença de pautas, né? Por exemplo, nós temos 2 vereadoras aí que cuidam da causa animal, é a pauta delas. A minha é uma pauta mais voltada para o emprego, para o empreendedorismo, gosto muito de falar sobre educação e formação dos jovens, mas cada um tem a sua pauta, e essa diferenciação de pensamentos é o que faz a democracia no nosso país. Exatamente, todos, né, tem que ter respeito ali, é o que a gente vê. Bom, você falou também dessas bandeiras da qual você levanta, empreendedorismo, o agro, também são bandeiras da qual você defendeu e continua defendendo. Exatamente, exatamente. O agro é a grande locomotiva do Brasil, né? Quando a gente vê aí a nossa região ela é uma região dependente do agro, né? A gente vê aí, nós temos várias usinas, se salvo engano, aqui num raio de 70 quilômetros, nós temos 8 ou 9 usinas, né, que impulsionam a economia, principalmente das microcidades aqui na nossa região. Eu gosto muito de falar disso porque eu acredito que os 2 pilares de uma sociedade saudável, Natália, é educação e trabalho. Não tem como a gente formar uma sociedade saudável sem ter isso. O trabalho lhe dá dignidade, o trabalho lhe dá independência para as pessoas, né? Dá liberdade para as pessoas. Então eu gosto muito de falar sobre isso. Tenho ido em algumas escolas falar a respeito de empreendedorismo para desenvolver isso. Eu vim de uma situação muito difícil. Minha mãe era trabalhadora rural. Eu fui ponta de caixa de supermercado, fui servente de pedreiro. E através dessa mudança de mentalidade, eu pude hoje empreender. Então eu quero que todos os jovens dessa cidade entendam que é possível, vai depender de quem? Do seu esforço. Exatamente. Né? Você pode mudar a situação da sua vida, você pode estudar, você pode se formar, e eu acho que é isso que nós temos que ter. Eu acho que nós temos que garantir para as pessoas, Natália, oportunidades. É o que falta, de né? Estudar, de ingressar no mercado de trabalho, de ser o protagonista da sua própria história. E aí aquele que se esforçar mais vai se destaca ir para um lado, vai se destacar. Mas, por exemplo, o que não seria da gente se não existisse outras profissões? No caso, hoje eu sou empresário, mas eu preciso da pessoa que monta a máquina lá na minha empresa. Eu preciso do pintor, eu preciso do gerente, né? Eu preciso do consultor. Então, cada um ali no seu ramo que mais se desenvolve, né? A gente tem o projeto Avistar hoje dentro da empresa, que é para despertar essa vontade, essa vocação dentro dos jovens, porque eu falo que, eu brinco que quando você acha a posição que você gosta, você nunca vai trabalhar. Você sempre vai fazer aquilo com muito, muito carinho, com muita paixão. Eu falo que, eu brinco com meus funcionários, eu falo assim, o dia que você chegar aqui, no domingo na sua casa e ficar entediado que você vai ter que trabalhar na segunda-feira, você vem falar comigo. Que não está sendo justo nem comigo e nem com você. Agora, o dia que você chegar aqui na sexta-feira e falar assim, nossa, amanhã eu não vou ter que vir trabalhar, né? Eu queria vir trabalhar, aí nós estamos sendo justos um com o outro, porque a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Bom, vereador, no ano de 2025 você optou por doar o seu salário todos os meses para várias entidades. Então, cada mês você doou para uma entidade, é o que a gente tem aqui também no jornalzinho. Mostra aqui mês a mês quais foram as entidades, né, beneficiadas aí com o seu salário.
Esse ano de 2026 vai continuar com a doação de salário? Tem já as entidades, enfim. Fala um pouquinho sobre isso e como que surgiu essa ideia de doar o seu salário. Natália, eu sempre ajudei muitas instituições, né, nessa cidade, muitas pessoas. Eu tenho o coração voltado para isso. Eu falo que dinheiro é um negócio que não me chama atenção, não é aquele negócio de falar, eu quero dinheiro, quero dinheiro. Pô, dinheiro é necessário, é legal, é bom ter, mas não é tudo, né? Você pode ter uma pessoa tomando um sorvete sem R$1 no bolso, com uma namorada numa praça sendo feliz, e um cara no melhor restaurante do Brasil triste, né? Porque o dinheiro, ele é importante, mas ele não traz a felicidade. O que traz a felicidade para as pessoas é dignidade, é liberdade, é independência. Então hoje, graças a Deus, essa questão da doação do meu salário foi também uma gratidão a essa cidade. Eu tenho muita gratidão a Catanduva, porque eu cheguei aqui numa situação muito difícil, meus pais numa situação muito difícil, foi aqui que eu estudei, terminei os meus estudos, foi aqui que eu me formei, né? Foi aqui que eu comecei a trabalhar, né, de carteira registrada, foi aqui que eu tive a oportunidade de montar a minha empresa, tive a oportunidade de expandir os meus negócios e abençoar muitas pessoas aqui. Então Catanduva, ela foi uma cidade que me abençoou. E eu falei, poxa, eu tenho a oportunidade de estar dentro de um poder da cidade como vereador, eu quero retribuir um pouco com o meu conhecimento e também com o meu subsídio. Lembrando que isso, você fala assim, às vezes a pessoa pode falar assim, mas todo mundo tem que fazer isso. Não. Quem tem condição e pode fazer, que faça. Eu até acho que tem muito vereador aqui na nossa cidade que ajuda muito, que acaba até de uma certa forma doando parte do salário, né? A gente tem conversado muito com o pessoal, mas foi uma forma de retribuir a minha gratidão que eu tenho a essa cidade e de preferência, Natália, nós doamos para instituições ou para ações que promovem o desenvolvimento das pessoas. Nós doamos muito para esporte, Criança Cidadão Futuro, Prateleira Solidária, Projeto Pelicano, né? O Corujas do Bem. Então são projetos que nós vemos hoje que têm desenvolvido e feito a diferença na nossa cidade. Então isso é uma forma de gratidão ao povo catanduvense, essa cidade maravilhosa que me acolheu e vai continuar pelos 4 anos. Aquele documento que eu fiz e registrei em cartório, né? Se eu não me engano, teve um custo de R$700 aquele documento, que eu tenho que fazer isso nos 4 anos. Né? Até a primeira doação demorou um pouquinho para fazer, porque nós abrimos uma conta específica para isso. Então, dessa conta, entra o salário e sai o salário. Entra o salário e sai o salário, né? E como eu prezo muito pela transparência, pela verdade, né? E pela palavra, tá aqui o jornalzinho, como você mostrou, né? Você pode acessar na minha rede social, no Instagram, David Roger DRS. Tem aqui todos os QR Codes com os vídeos da doação e também parte da nossa atuação parlamentar. Você pode baixar lá e assistir aí na sua casa e conferir o nosso trabalho. E, volto a dizer, nos acompanhe. Cobre desse vereador a atuação que você acha que tem que ter. Bom, para esse mês já tem uma entidade? Tem uma entidade, nós estamos conversando, na verdade acabando de finalizar, né? Tem um projeto que inclusive é da minha igreja, lá no Monte Líbano, que atende hoje cerca de 100 crianças. E foi assim um negócio muito interessante, você vê que passou o ano inteiro e eu não fiz a doação para o projeto da minha igreja, né? Porque a gente visa mais o desenvolvimento das pessoas. E surgiu um projeto muito legal lá, né? Tem uma moça da nossa igreja que ela é costureira profissional e ela começou a dar um curso para os jovens que ficavam lá ensinar a costura, a profissão. E aí chegou o momento que precisava da estrutura, ou seja, as máquinas de costura para que possam fazer as aulas, para que eles possam aprender. Então nós estamos estudando, negociando essas máquinas, vendo para ver o quanto de máquinas que nós vamos poder comprar, as bancadas lá para estruturar essa sala, para que a gente possa fazer um documento para que eles tenham que dar aula para esses jovens lá e que possa proporcionar uma formação, um futuro melhor para esses jovens de uma cidade, de uma região, de uma localidade lá, que é uma parte mais periférica, onde as pessoas mais precisam.
Bacana, são várias entidades em Catanduva, acho que são cerca de 40 entidades, né, que lidam com a população. Eu acho que ao longo aí desses anos você vai conseguir beneficiar todas, né, até repetir, porque a gente vê, graças a Deus, Catanduva é uma cidade caridosa, né? A gente vê tantos projetos importantes e que bom que você também está colaborando aí com essas entidades, que faz toda a diferença para eles. Exatamente, são entidades sérias que realmente têm a prestação de conta, mostram o trabalho que estão fazendo aí. Você falou a palavra caridade, eu gosto muito da palavra fraterno. Caridade é quando você está acima e ajuda alguém que está embaixo. Ser fraterno é pegar alguém que está embaixo e fazer ele elevar de nível até onde você está. Basicamente, caridade é você dar o peixe, fraterno é você dar a vara e ensinar a pessoa a pescar, né? Para ela andar com as próprias pernas. Bom, faz um balanço, uma avaliação desse seu primeiro ano de mandato, falando também do seu gabinete Portas Abertas, que tem recebido muita gente aí ao longo de 2025. Natália, eu acho que foi um ano de muito aprendizado, né? Eu ainda acho que deva ter um curso para que os vereadores de primeiro mandato eles possam entender também melhor os processos, exatamente, é importante. Porque é tudo muito diferente. Então a gente No seu tem que caso, aprender. agora você também é presidente ali da Comissão de Finanças e Orçamentos, então é uma responsabilidade muito grande, e que você tem que se debruçar para aprender, para entender realmente sobre a finança, sobre dinheiro público, né? Então é algo que esse curso viria a ajudar e muito vocês, né? Muito. Nós até fizemos alguns cursos aí, a nossa equipe de gabinete. Quero até agradecer a atuação dos meus assessores, do Márcio, do Coronel Rômio, que na LDO, na LOA, no PPA, nós debruçamos mesmo. E mais do que isso, Natália, nós procuramos falar de uma forma muito simples, para que a população possa entender aonde vai o dinheiro, como é destinado, como eu tenho que previsionar esse dinheiro. Então todo esse trabalho informativo para que as pessoas possam ficar a par e, mais do que isso, entendam, foi importantíssimo esse ano. Então digamos assim, nós aprendemos junto, né? Eu acredito que para 2026 nós estamos muito mais preparados, né? Em relação ao processo legislativo, em relação às fiscalizações que nós fizemos e vamos continuar, né? Isso é importantíssimo a gente fazer, obras paradas, reformas, empenho de dinheiro público, a gente vai estar fiscalizando, é a função do vereador. Fizemos aí até um dia umas reivindicações a respeito da rodoviária, né, de Catanduva, que está tendo algum tipo de problema lá, de infraestrutura, de segurança. Tive mais 2 relatos lá da questão de segurança. Mas o que a população de Catanduva pode esperar é muita clareza, transparência do nosso mandato, né, e muita responsabilidade para com o cargo que eu estou exercendo e para com o dinheiro público, e para que também as nossas leis possam vir a beneficiar não somente uma parte, mas que possa sempre agir no bem comum da população, para que a mãe possa ter lá a vaga na escola para o seu filho, que possa ter uma educação de qualidade, que a nossa saúde ela possa ser uma saúde que atenda, né, aos anseios da sociedade, que possa ter aí o remédio disponível, a vaga na creche, que as pessoas possam ter oportunidade de emprego. Nós temos aí algumas ações para desenvolvimento econômico dentro da nossa cidade, do micro e pequeno empreendedor, junto com a iniciativa privada. Então esse ano aí vai ser muito promissor para o nosso mandato, e acredito que voltado também para a população de Catanduva. Bom, você como, além de vereador também, como empresário, como você assim projeta para o ambiente de negócios, né, para Catanduva esse ano? Existe um projeto de desburocratização, né, para quem pretende empreender em Catanduva? Catanduva tem um índice bom, satisfatório de desburocratização de processo para abertura de empresa. Eu não lembro os dados aqui agora, mas nós estamos numa posição boa. Eu acho que o trabalho mais é formação especializada de mão de obra e direcionada.
Vou dar um exemplo para você. Quando grandes instituições vêm para Catanduva, elas normalmente saem de Rio Preto e vêm para cá, que é o polo mais regional, vamos dizer assim, da macro-região. Então eles vêm normalmente com uma visão errada. Rio Preto é mais comércio, é mais serviço, mas a Catanduva é uma cidade muito industrial. Então eu acho que a gente muitas vezes erra o foco na formação de mão de obra dos nossos jovens. Porque para a gente alavancar hoje o comércio, a indústria, as exportações, a gente precisa de uma mão de obra qualificada. A gente tem trabalhado nisso com algumas associações dentro da cidade para essa formação. Apesar de que eu acho que esse ano 2026 vai ser um ano um tanto quanto conturbado para o mercado. Nós temos aí eleições presidenciais, Copa do Mundo, do Estado. Eu acho que vai ser um ano que vai ser um pouco complicado para a questão econômica. É muita especulação, principalmente em cima da eleição, mas Catanduva vem muito bem no cenário aí nacional, alavancado pelas exportações, né, e aí pelas empresas do setor do agro e sucroalcooleiro da nossa cidade. Bom, já finalizando aqui, já está dando quase meia hora de entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para o seu eleitor, aquele que em 2024 acreditou em você, votou, vem te acompanhando, e aqueles que vieram depois conhecendo o seu trabalho, a quem você tem conquistado aí ao longo de 2025, e o que esperar então, o que as pessoas podem esperar do seu mandato agora este ano. Pessoal, eu quero primeiramente agradecer a vocês pela confiança no meu trabalho. Peço para que vocês acompanhem o nosso trabalho, para que vocês sigam as nossas redes sociais, que é o caminho mais curto hoje de você falar com o vereador. O que vocês podem esperar de mim? Aquilo que eu sempre prometi: transparência, responsabilidade, né, com as coisas que eu faço. Vocês podem cobrar muito de mim transparência e posicionamento, né? Então, falamos aqui que o ano 2026 será um ano difícil, mas você pode esperar muito trabalho desse vereador. Tenho toda a humildade do mundo de dizer que eu estou aprendendo muita coisa, né? Mas você pode ter certeza que eu estou dando o meu melhor para que a nossa Catanduva possa ser uma cidade mais desenvolvida, com mais oportunidade, com serviços públicos melhores, né? Então você pode contar comigo com muito trabalho, muita determinação, transparência e responsabilidade. Lembrando, não pense diferente nem se confunda. Juntos, porque não tem super-herói e nem salvador da pátria. Nós podemos mudar a nossa cidade. Bom, e quem quiser aqui o Jornal do Vereador, né, que também é uma prestação de contas, como faz para adquirir? Você pode entrar em contato se você quiser impresso. Nós temos alguns, né, impressos ainda, mas você pode também entrar na nossa página do Instagram e tem lá a versão digital, que você clica lá em cima das imagens lá e aparece aí todos os vídeos da doação e tudo que está escrito aí. No link da bio tem aí tem até um QR lá. Code aqui também. Isso, na versão em PDF, você clica em cima, ele já aparece o vídeo e toda a prestação de conta nossa aí. Bacana, bom, agradeço a sua participação mais uma vez aqui no jornal, é sempre bem-vindo, uma ótima noite, um excelente final de semana para você, para todo mundo que está nos acompanhando, e a gente volta a se ver então na segunda-feira. Natália, sempre um prazer estar aqui com você, com o seu público, que seja um 2026 abençoado para todos nós, inclusive para a nossa cidade de Catanduva. Uma boa noite e um bom final de semana.